Quero falar da minha alegria de estar aqui com os irmãos nesta assembleia. Na última assembleia, lá na Paraíba, em João Pessoa, foi levantado um clamor em favor da nossa vida. Nós estávamos na iminência de uma cirurgia cardíaca, algo que aconteceu dias depois, e nós fomos assim operados. Uma semana depois, nós precisamos voltar ao centro cirúrgico para um novo procedimento. E cerca de um mês e meio depois, eu precisei novamente ser internado, porque havia uma suspeita, e eu creio que a coisa caminhava nesse sentido, de que o meu organismo estivesse rejeitando a válvula que havia sido implantada. Mas Deus interviu assim de uma maneira miraculosa. Ao longo dessa semana aqui, vários irmãos externaram assim o seu carinho, o seu louvor, e eu agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que oraram pela nossa vida. Isso aconteceu lá no Nordeste, e eu não poderia chegar aqui para estar compartilhando algo da palavra sem dar esse testemunho, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus grande e é um Deus fiel. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero pedir paciência aos irmãos. Paciência, porque em primeiro lugar eu vim para ouvir o pastor Valdir, que é um especialista de missão integral aqui no Brasil. Então, assim como você veio para ouvir na Assembleia Geral, eu também vim. Eu fui convidado pelo pastor Oswaldo, ele disse isso aqui, na chegada. Então, eu participei de todos os eventos da Assembleia, mas, na verdade, a minha expectativa era de ouvir o pastor Valdir aqui na Assembleia Geral. Mas eu creio que Deus tem algo assim muito especial. Eu orei, eu pedi a direção de Deus. Vocês não me ouviram falar ao longo da semana aí nas assembleias, eu fiquei quietinho, vocês não me ouviram. Então eu peço a paciência dos irmãos, para que juntos agora nós possamos nos quedar aos pés da palavra do Senhor. Eu quero convidar a todos a se colocarem de pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no texto do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E nós leremos os 10 primeiros versículos. Eu pude observar ao longo da semana que a maior parte do plenário usa a versão atualizada. E nós vamos fazer a leitura alternada. Ezequiel, capítulo 37, a palavra do Senhor diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Os irmãos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse:
profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esta hora. Obrigado, Senhor, porque podemos estar diante da Tua palavra. Estamos cansados, desgastados, mas nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Cremos que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer em nosso meio. Cremos que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer a partir da união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. E nós queremos rogar ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor renove as nossas forças físicas, o Senhor renove as nossas forças mentais, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações, que o Senhor nos dê mentes ávidas, que, em nome de Jesus, o Senhor possa assim estar agindo com tranquilidade aqui neste lugar, para o louvor e para a glória do Teu nome. Ouve, Senhor, assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem sentar. O tema da nossa Assembleia, identidade, missão e espiritualidade no século XXI, é um tema que tem feito parte da agenda dos diversos encontros da Igreja Evangélica Brasileira. Se nós formos fazer um levantamento, entidades como a CEPAL, Fiel, Hagai, a editora Vida Nova, que anualmente tem promovido o seu congresso, têm trabalhado uma temática semelhante a esta. E isso serve para nós, traz para nós uma evidência. A evidência de que a Igreja Evangélica Brasileira está em crise. A Igreja Evangélica Brasileira está em crise, e crise no que tange a sua identidade, crise no que tange a sua missão, crise no que tange a sua espiritualidade. E a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil está inserida nesse contexto. Ao longo da semana aqui, nós pudemos ouvir, através de relatórios, de palavras que foram dadas neste plenário, evidências dessa crise. E eu creio que o Senhor, Ele deseja tratar conosco todas essas coisas. Nós podemos observar crise na área vocacional. Nós ouvimos aqui o pregador falando acerca de uma outra denominação, de pastores que nem convertidos são, e nós não precisamos ser profetas para acreditar que no nosso meio isso também é verdade. Pastores que não são vocacionados. Nós temos um quadro de ministros que tem quase que o dobro do número de igrejas, mas ao mesmo tempo nós temos igrejas sem pastores, nós temos campos missionários sem obreiros, e há aí uma grande necessidade pelo mundo afora. Os campos clamam por obreiros. E aonde eles estão? Nós olhamos para a realidade dos nossos seminários. Tudo isso nós vimos aqui ao longo dessa semana, e isso nos faz pensar, amados irmãos, na necessidade que nós temos de uma intervenção do nosso Deus. Ouvimos acerca da crise de integridade, é algo que nos choca, quando, por exemplo, aqui foi falado de cheque sem fundo para entrega de dízimo, discrepância entre valores declarados nos envelopes bancários e os valores colocados dentro dos mesmos envelopes. Isso nos choca. E eu poderia aqui elencar ainda uma série de outras coisas que vão evidenciando a crise que nós temos vivido até aqui.
Mas, ao olharmos para esse texto, nós podemos ver, amados irmãos, que crise alguma limita a ação de Deus. E nós ouvimos isso hoje aqui pela manhã. Nós somos limitados diante das nossas crises, mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Quando nós olhamos o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz para nós assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, eu tive visões de Deus. No meio dos exilados. Vocês imaginem ali na Babilônia, às margens do rio, pessoas que haviam perdido suas casas, pessoas que haviam perdido suas famílias, pessoas que estavam numa terra estranha, pessoas que estavam no meio de um povo que falava uma língua estranha, pessoas que estavam num lugar onde haviam muitos templos e deuses. O pessimismo, o drama daqueles exilados. Mas a palavra de Deus nos diz que no meio daquele caos, o Senhor abriu os olhos do profeta Ezequiel. Ele teve visões. Ele viu que ali não era o fim e Deus começou a tratar com ele. E uma dessas visões nós acabamos de ler, que é a visão do capítulo 37 do seu livro. É ali, naquele contexto de crise, às margens do rio da Babilônia, que Deus iria curar a ferida da idolatria. Um paradoxo, porque no meio da idolatria da Babilônia, Deus iria curar o coração idólatra do seu povo. No meio ali de uma terra estranha, de uma língua estranha, que eles a princípio não entendiam, o Senhor iria trabalhar a identidade do povo, que ali foi fortalecida. Aquilo que, a princípio, seria para destruir a nação, na verdade, serviu para fortalecer a nação. Para o nosso Deus não existe crise. Para o nosso Deus não existe crise. E quando nós estudamos a história dos grandes avivamentos espirituais, nós podemos ver que todos eles aconteceram em épocas de sequidão espiritual. Mas o que é preciso para isso? Em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos a visão da necessidade da nossa restauração. Hoje pela manhã, o pastor Hernandes aqui, ele culminou com a sua mensagem falando da igreja de Laodiceia, que era uma igreja autossuficiente. Ela tinha uma visão distorcida, ela não conseguia enxergar os seus reais problemas, ela não via a sua realidade da mesma maneira que Jesus via. E esse pode ser o nosso problema. Quando nós olhamos, amados, o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, o Senhor ele vai descrever a Isaías a situação de Israel ali, algumas centenas de anos antes. E o Senhor diz a Isaías assim: toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isso foi nos dias de Isaías. Os anos se passaram, eles já estão lá na Babilônia. Deus dá a visão a Ezequiel. Nos dias de Isaías, era como se fosse de um homem enfermo, chagas da cabeça aos pés,
Nos dias do profeta Ezequiel, a visão que Deus dá a Ezequiel, Ezequiel os vê como mortos. Ou seja, a situação havia piorado. A situação havia piorado desde os dias do profeta Isaías até os dias do profeta Ezequiel. O reverendo Hernandes Dias, numa obra sua, ele fala sobre sinais de morte no meio do povo de Deus. E é interessante a gente observar o que ele mostra. Ele mostra, em primeiro lugar, que o morto não tem apetite. Para que nós temos apetite? O morto, ele não tem apetite. E nós, como servos de Deus, precisamos ter apetite pelas coisas do Senhor. A CEPAL, há anos atrás, fez uma pesquisa entre pastores brasileiros e chegou à conclusão de que a média do tempo devocional dos pastores brasileiros é de 20 minutos. 20 minutos. Pesquisa da CEPAL. John Stott, inglês, não tinha sangue latino correndo nas veias, pastor anglicano, que talvez nós diríamos assim, quase católico. Numa de suas obras ele diz o seguinte, que era a experiência dele, todos nós fomos abençoados pelo legado de John Stott, mas ele disse, temos de separar 1 hora por dia, 1 manhã por semana, 1 dia por mês e 1 semana inteira no ano. O inglês anglicano fala isso para nós latinos, que às vezes nos achamos tão quentes. O morto, ele não tem apetite. Segundo lugar, o morto, ele é insensível. Fala-se com ele, mas ele não escuta. Você fala, mas ele não escuta. E Deus tem falado conosco e nós não temos parado para ouvi-lo. E isso é sinal de morte. E o Senhor nos chama a atenção. E o nosso Deus, ele é muito dinâmico, criativo na maneira como ele nos chama a atenção. Há tempos, Deus usou a boca de uma criança de 4 anos para falar comigo. Eu me encontrava na igreja, arrasado, emocionalmente falando, cheguei cedo, sentei na primeira fileira dos bancos e eu olhava para o púlpito dizendo para o Senhor, como é que eu vou subir para aquele lugar, Senhor? Eu não queria subir para aquele lugar. E de repente vem uma menina de 4 anos, me dá um beijo, um abraço, e é a boca de Deus ali naquele momento para mim. Nosso Deus é dinâmico. E a palavra do Senhor, ela fala para nós que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terceiro lugar, o morto afasta as pessoas. Ele se deteriora. Ele traz riscos para os outros. Você não pode ficar perto de um morto. E aí, este ponto liga a um outro ponto, porque nós podemos ver aqui no livro do profeta Ezequiel a dispersão. A visão de Ezequiel era de um vale de ossos. Os ossos dispersos.
Eles não estavam apenas sem vigor, vidas, mas ali havia um amontoado, uma dispersão. Por quê? Porque o pecado traz feridas, o pecado traz distanciamento, o pecado traz isolamento. Quantos irmãos passaram essa semana toda aqui e se sentiram tão sozinhos? Você duvida disso? Nós corremos tanto por causa da nossa agenda, por causa dos nossos compromissos. E eu fiquei às vezes a pensar de irmãos que vieram de tão longe, que de repente gostariam de encontrar um ambiente propício para compartilhar alguma luta de ministério, alguma palavra boa para receber, e nós não tivemos espaço para isso, para que se dividisse alguma coisa, porque a nossa agenda esteve tão cheia. Quantas pessoas que ficaram machucadas aqui, ou mesmo antes da assembleia. Eu, amados irmãos, sinto a falta de vários irmãos aqui que eu gostaria de encontrar, mas de irmãos que não vieram. E com certeza você pensou nisso também. E você fica com aquela interrogação: por que fulano, que não perde a uma assembleia, não veio? Por que o isolamento? Será que não são feridas que Deus deseja trabalhar conosco? Será que não são situações que precisam ser consertadas? Muitos até não vieram, e eu ouvi isso, porque já não acreditam mais na denominação. Eu não vou. Eu não acredito mais. E com certeza você ouviu gente falar isso também. Muitos não têm prazer de participar das atividades. Mas ouça, amados irmãos, nós somos a denominação. Nós somos a união das igrejas evangélicas congregacionais, e o que nós precisamos é admitir as nossas falhas, os nossos erros, para que Deus possa assim agir em nós e a partir de nós. Na controvérsia que houve entre Jesus e os judeus em relação ao sábado, lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, o texto bíblico diz assim: e acrescentou Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu quero parafrasear as palavras de Jesus dizendo assim, a UISB foi estabelecida por causa das igrejas, e não as igrejas por causa da UISB. É duro dizer isso, irmãos. Eu amo essa denominação. Eu me converti aqui, eu estudei no Seminário da Pedra, eu tenho 25 anos de consagração ao ministério, eu sou pastor de uma igreja em São Pedro da Aldeia há 20 anos. Mas a gente precisa atentar para essas coisas. A ausência de vida, isolamento, a necessidade de uma intervenção de Deus. Há uma necessidade. E aí nós chegamos ao segundo ponto da nossa palavra. Deus, o autor da restauração. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, ele vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Agora olhem para o texto. Não durmam aí não, por favor. Tenham um pouquinho de paciência.
Verso 2, a palavra diz assim: e me fez andar ao redor deles. Quem fez andar? O Senhor. O profeta foi ali porque ele quis, ele andou porque ele quis? Não. Quem o fez andar? Deus. Olha um verso 4. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem mandou profetizar? Ele profetizou por conta própria? Não. Foi Deus quem o mandou. Versos 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quem é o autor de tudo aí? O Senhor. Quais são os instrumentos usados pelo Senhor para fazer essa intervenção aí, amados? Notem, capítulo 37, verso 4, a palavra diz: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Não é o que eu gosto, não é o que eu penso, mas é o que o Senhor quer para ser dito no púlpito. Há um dilema que todo bom pregador deve ter. É o que Deus fala com ele e o que Deus quer que ele fale. Eu já preparei muitos sermões que eu nunca preguei. Na hora o Senhor fala comigo e eu penso, é para eu pregar? Eu não sei. Depois eu vejo que aquilo ali é só para mim, não é para falar. Porque o púlpito tem que ser pregado aquilo que Deus deseja que seja falado, não é aquilo que eu desejo. Nós não podemos falar verdades de Deus para pessoas erradas ou em ocasiões erradas. Não é o que eu quero, mas é a palavra do Senhor. Segunda ferramenta usada por Deus aí, instrumento para a restauração, nós podemos ver aí no verso 5. A palavra diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós. Olha o 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito, o quê? Entrou neles. Pastor Samuel Cesarino, na sua mensagem aqui ao longo dessa semana, ele usou uma frase interessante. Ele disse que a igreja não foi chamada somente a sobreviver, mas a prevalecer. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que prevalecia. Mas era uma igreja que prevalecia porque ela era cheia do Espírito Santo. Era cheia do Espírito. Não há limites para uma vida cheia do Espírito. É interessante a gente ver que no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz lá no verso 4, que foi lido aqui ao longo da semana, que todos ficaram cheios do Espírito. E aí a gente chega no capítulo 4, no verso 31, quando eles oram, a Bíblia diz que os mesmos ficaram cheios do Espírito. Eles já eram cheios e eles ainda ficaram cheios. Quando a gente chega no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, eles vão escolher os primeiros diáconos. E a Bíblia diz que eles procuraram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Era a preocupação.
nós agora vamos poder conhecer com antecedência os candidatos à presidência da UISB. E a primeira coisa que a gente precisa analisar é se eles são cheios do Espírito. Não é se eles têm cursos de pós-graduação, não. Mas se são homens de Deus. É isso que a gente precisa ver. Essa é a primeira qualidade. Porque para ser presidente da denominação, amados, acima de tudo, é preciso ter um chamado de Deus, porque isso é um ministério. Isso não é uma simples posição, mas é algo que Deus entrega ao homem e o homem precisa assim encarar como um verdadeiro ministério e serviço ao Senhor. E ali na igreja de Atos dos Apóstolos, eles procuravam ver para o diaconato, para servir às mesas, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. A gente chega na igreja de Antioquia, e a igreja era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, e aí o Espírito Santo chega e diz: separai-me agora, Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho reservado. E a Bíblia diz que eles oraram, e eles enviaram Saulo e Barnabé. É interessante que no versículo de número 3 de Atos 13, a Bíblia diz que é a igreja que envia. No verso 4 de Atos 13, no versículo seguinte, é dito assim: enviados pelo Espírito Santo. A igreja de Antioquia era uma igreja que vivia em sintonia com o Espírito. Quando a gente chega no capítulo 15, que tem o Concílio de Jerusalém, a primeira Assembleia Geral da história, eles vão tratar ali da questão gentílica. No capítulo 15, no verso 28, a resolução lá da Assembleia Geral está escrito assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. O Espírito Santo e a nós. Primeiro o Espírito Santo, depois a nós. A igreja que prevalece é uma igreja cheia do Espírito Santo. E a gente pode ver aqui que os instrumentos de Deus para a realização dessa restauração foi a palavra e a ação do Espírito. Agora prestem atenção no quarto ponto da nossa palavra, ou vejam o processo dessa restauração. Versículo 7, a palavra diz: então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. O quê? Barulho. Houve barulho. Pode até haver barulho, mas tinha vida. Tinha vida. A essência não está na agitação, a essência não está no barulho, a vida não está aí. Mas houve barulho. Eu não estou dizendo que tem que haver barulho, mas houve barulho, houve agito. Mas ali não havia vida ainda. Segundo, verso 7 diz: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. O que a gente vê aí no processo? E quando Deus intervém, tudo é colocado em ordem. A gente fala muito em ordem, mas quando há um mover de Deus, as coisas são colocadas nos seus devidos lugares. Mas o fato das coisas serem colocadas nos seus devidos lugares ainda não é sinônimo de vida, porque não havia vida ali ainda. Terceiro lugar, a gente pode ver que houve, verso 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e estendeu a pele sobre eles. Tendões e carnes, músculos. Os músculos, os tendões, o esqueleto representam a estrutura do corpo. Eles tinham estrutura.
Quando nós pensamos na estrutura da igreja, nós pensamos no patrimônio da igreja, nos bens que a igreja alcança, nós pensamos nos métodos que nós usamos, e podem ser eles qualquer um. Modelo tradicional, você pode trabalhar com rede ministerial, você pode trabalhar com igreja com propósitos, com desenvolvimento natural da igreja. Preste atenção, estrutura. Mas não havia vida. Eu ouvi certa ocasião uma frase que eu não sei quem foi quem disse, que diz o seguinte: Deus unge homens, não métodos. Nós valorizamos demais métodos. Pode ser o método que for, mas o Senhor, Ele deita o azeite dele sobre homens. Em quarto lugar, nós podemos ver que a pele representa o que no nosso corpo? A aparência, a beleza. Aqueles que haviam sido ossos agora estão ali, bonitos. Mas não havia vida. Foi salientado hoje pela manhã aqui acerca da igreja de Sardes. Era uma igreja que tinha fama de que vivia, era boa no marketing, mas ela estava o quê? Morta. Nós podemos usar muito marketing, podemos ter muita beleza. A vida só veio, amados irmãos, a partir do verso 9, quando a palavra diz: então ele me disse, profetiza, ó, ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E o Espírito então veio. E concluindo assim a minha palavra, eu quero pensar com os irmãos sobre os resultados dessa ação do Espírito ali, naquela visão. Quais foram os resultados? Vejamos. Vejam aí comigo. Verso 6. No finalzinho diz o quê? E sabereis que eu sou o Senhor. Verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor. Verso de número 14, o finalzinho diz o quê? E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Primeiro resultado, eles teriam uma nova experiência com Deus. Haveria um impacto total, brilhante. Uma renovação. Eles viriam o Senhor de uma nova maneira. Segundo resultado, capítulo 37, verso 22, a palavra diz assim para nós: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Promessa do Senhor. O que o Senhor está prometendo aí ao povo? O Senhor está prometendo o quê? Que haveria unidade no meio do povo. Amados, a nossa unidade tão falada, ela nasce no coração de Deus, é o desejo de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele vai dizer: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. É Jesus quem nos faz família. É Ele. É Ele. Mas a palavra, ela vai nos recomendar que nós devemos nos esforçar, e esse texto foi lido aqui essa semana 3 vezes, e pela 4ª vez, ouça! Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
A nossa unidade é feita no Senhor, mas eu e você temos o compromisso de nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É difícil, mas eu tenho que pagar o preço. E é isso que Deus quer da gente. Em nome de Jesus. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Olha, aí já falo como Álvaro, né? Falo Álvaro, não, né, aquilo que está escrito na palavra. Eu acho que dentro da nossa realidade denominacional, na minha opinião, eu acho que o que há de mais precioso entre nós, no que tange a unidade, além da palavra, a obra do Espírito Santo, Jesus, além disso, eu não estou entrando nesse mérito, é a nossa história. Irmãos, nós somos frutos do mesmo trabalho. Nós temos o mesmo DNA. O mesmo DNA. Alguns foram entrando na família com o passar dos anos, mas nós somos uma família. E isso deve tomar conta da nossa mente. Eu chego nessa assembleia e penso nisso. Gostei quando há anos atrás foi usada uma expressão aqui, né? As igrejas caleanas. Nós somos calianos. O que nos une, nós temos esse DNA. E eu chego aqui, eu vejo os meus ex-professores de seminário, eu devo a eles, eu devo honrá-los, eu quero bem a eles. Eu vejo os meus colegas de seminário, aqueles que viveram 4 anos comigo ali na Pedra de Guaratiba, experiências maravilhosas. Os meus colegas de ministério, que no dia a dia estão comigo, lutando por essa causa, os irmãos. Nós somos uma família. Depois, irmãos, vem o nosso sistema de governo. Por que eu estou falando isso? É muito comum a gente ouvir, às vezes, pessoas dizerem assim, o nosso sistema de governo é um facilitador para a unidade da igreja, porque vence a maioria e a outra metade tem que se contentar com aquilo tudo que foi resolvido. Só que nós corremos um sério risco. O risco da ditadura da maioria, que às vezes impõe a sua vontade, porque é maioria, mas não respeita a minoria. E isso não é cristão. Presta atenção. Isso não é cristão. A maioria pode até prevalecer, e a gente vê aí o regime congregacional em Atos dos Apóstolos, mas nós devemos tomar cuidado, porque às vezes, em nome da democracia, a gente vive a ditadura da maioria. Hoje, na nossa sociedade, se fala muito nos direitos das minorias, e a gente precisa chegar na Assembleia Geral e a gente respeitar aquele que pensa diferente. Em nome dessa unidade que nasce do trono de Deus, e a gente vai ver isso aí como uma grande realidade a partir de um mover do Espírito Santo no nosso meio. E em último lugar, o verso 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Como é que termina? Um exército sobremodo, o quê? Numeroso. E é isso que Deus quer fazer de mim e de você. É isso que Deus quer fazer da união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. É isso que a nossa nação tão carente está precisando ver. As nações precisam ver aonde está o exército do Senhor, com poder e com autoridade de Deus, para a honra e para a glória do nome dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra.
E nós queremos nos colocar diante do trono da Tua graça. Não queremos, Senhor, agir como a igreja de Laodiceia, que ouvimos aqui nesta manhã. Autossuficiente, cega. Ó Deus, como o povo de Israel, dos dias de Isaías até os dias do profeta Ezequiel, quando a gente pode ver que a doença se aprofundou e gerou uma morte. Tem misericórdia de nós, Pai. Haja em nossos corações, Pai. Nos ajude, Senhor, a valorizar as coisas que o Senhor valoriza. Nos ajude a ter visão espiritual das coisas, Pai. Nós existimos para o Teu louvor, para a Tua honra. E nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. E nós rogamos a Ti, Senhor, que essa 52ª Assembleia Geral possa de fato ser um divisor de águas.